A paz do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de fé para a tua vida, para a sua vida de oração, de comunhão com Deus, da sua vida de estar buscando a Deus e que é mais glorioso ainda, através desse ensinamento, desta parábola que Jesus liberou e que está escrita, você vai alcançar grandes respostas e ações de Deus na tua vida. Aonde que está essa parábola? No capítulo de número 18, versículo 9 do Evangelho de Lucas, que diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Olha o ensinamento de Jesus Cristo. O contexto, ele está falando sobre oração. No versículo 1 desse capítulo, diz sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. No versículo 8, ele liga a oração com a fé e com a volta dele encontrar pessoas de fé. Jesus, ao iniciar essa parábola, ele está descrevendo o coração e a atitude das pessoas quando vai à casa de Deus, ao templo, adorar, buscar a Deus e receber a palavra da fé para sair dali renovados, fortalecidos e edificados na presença de Deus. Jesus usou dois exemplos de pessoa, um fariseu, o outro publicano. O que era um fariseu? Era um partido judaico aonde homens zelosos pela palavra de Deus, pelas tradições, homens que levavam a sua vida religiosa com toda precisão, com todo carinho e com todo amor e zelo diante de Deus e diante dos homens. Isso que era ser um fariseu. O publicano, ele era um judeu também, mas era uma profissão. Era aqueles que cobravam impostos para o Império Romano no meio de Israel, quer dizer, entre a nação de Israel. Eles eram os publicanos e em outras nações. Então Jesus descreveu uma pessoa fundamentalista, religiosa e um homem que estava envolvido com a política, com a vida do dia a dia. Mas só que diante de Deus, nós não somos aquilo que exercemos lá fora. Diante de Deus, nós somos o que verdadeiramente somos. Homens e mulheres carentes da graça, da misericórdia de Deus e que entram na presença dele para receber o perdão, para receber a vida, para receber a fé, para sermos abençoados e transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. Então nós não podemos exercer a fé em nós, nós não podemos confiar em nós, porque somos limitados, somos falhos e somos fracos. E Jesus, ele está condenando isso sobre os que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. A casa de Deus, a igreja, o templo, onde o povo de Deus se reúne, existem vários tipos de pessoas, uns fortes, outros fracos, uns animados, outros desanimados, uns com fé firme, outros com a fé vacilante, mas todos estão no lugar certo, na casa de Deus, para receber a palavra de Deus, serem trabalhados por Deus, abençoados por Deus e a cada dia, a cada culto, serem transformados pelo poder do Espírito Santo à imagem de Jesus Cristo e serem mais do que vencedor. Se eu fosse dar um exemplo que a casa de Deus declararia como um hospital. Um hospital é um lugar onde nós encontramos pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas com moléstias, mas que estão recebendo tratamento para ter novamente saúde, força, vigor e viver a plenitude da vida. A igreja é isso, é quando nós reconhecemos: eu sou doente, eu tenho pecado, eu cometo pecado e o pecado está trazendo consequências danosas e de morte na minha vida. Aí eu vou para a igreja, lá nós recebemos o remédio que é o Evangelho de Jesus Cristo, o poder
poder da palavra de Deus em nossas vidas e Jesus Cristo em nossos corações, ele começa a nos tratar, restaurar a nossa saúde, a nossa força, o nosso vigor, para que possamos viver a plenitude da vida, na plenitude do Espírito Santo, vencendo a nós mesmos, vencendo o pecado e vivendo a glória e a grandeza do reino de Deus. Então Jesus está declarando que é no templo que nós oramos e buscamos a Deus e sentimos a presença dele e recebemos a resposta. Só que o fariseu, a atitude dele era diferente. Jesus fala que o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Ele orava não para Deus de coração, mas ele orava para ele mesmo. Ele admirava a oração dele, ele admirava a maneira que ele liberava as palavras, a maneira que ele fazia as colocações, as suas obras, o seu ser, aquilo que ele era. Ao invés dele buscar a graça de Deus e a misericórdia de Deus para ser exemplo, um instrumento nas mãos de Deus, levando vida, salvação e as boas novas ao mundo, ele estava desprezando, rejeitando, se excluindo. E ele, dentro da igreja, desprezava as pessoas de dentro da igreja, porque ele diz também, nem ainda como esse publicano, que era o outro que tinha subido juntamente com ele ao templo. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. Ele ainda se celebrava, se alegrava e se orgulhava das obras religiosas que ele fazia. Jejuar é excelente, é muito bom. Ser dizimista é excelente, é muito bom. Por quê? Porque Deus libera as suas bênçãos na nossa vida financeira, nos faz crescer, progredir e prosperar. Mas isso não é para a nossa glória, nem para nós nos exaltarmos. Isso é para a glória de Deus e para exaltarmos a Deus, mostrando a Ele e ao mundo que obedecemos a Deus, amamos a Deus e fazemos aquilo com alegria e prazer. Não para a nossa glória, mas para a glória de Deus. Resultado, Jesus declara que ele estava orando consigo para ele mesmo. Quer dizer, Deus não estava ouvindo a oração dele. Deus não estava recebendo a oração dele, embora Deus estava vendo a oração dele, porque ele estava na casa de Deus. Agora o publicano nos declara que o publicano, porém, estando em pé, quer dizer, a posição física era semelhante. As pessoas oram de mãos levantadas, as pessoas oram de joelhos junto na igreja, as pessoas oram de maneira, vamos dizer, inclinada, chorando sem lágrima. A posição física não interfere nada no mundo espiritual. O que interfere no mundo espiritual, o que faz a ação no mundo espiritual é o nosso coração. É como que nós liberamos as palavras de oração. Vem para que nós possamos nos orgulhar ou para reconhecer a grandeza e a glória de Deus e a misericórdia das nossas vidas. Nós vamos aprender agora. Declara assim: ele estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus. Os dois começou a oração da mesma maneira. Ó Deus, reconhecendo Deus, sabendo que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Quer dizer, os dois estavam exercendo fé, como diz Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas olha a aplicação da vida de oração no publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Diferente. Ele não se orgulhou das suas obras, das suas atitudes, do seu jejum, dos seus dízimos, das suas orações, porque todos os judeus são zelosos, são pessoas que levam isto a sério, que são exemplar nessas atitudes religiosas. Mas ele declarou, através da oração dele, o que Deus era para ele e o que Deus fazia na vida dele e o como ele vivia na terra, debaixo da misericórdia de Deus, debaixo da graça de Deus, debaixo da propiciação que Deus havia declarado. O publicano, ele usou a palavra misericórdia. Se você fazer uma pesquisa, você vai ver que no grego, aí a palavra vem de ilaskomai, que vem de ilaus, que significa ser propício, misericordioso, reconciliar consigo mesmo, ser gentil. Ele liberou a sua oração do seu coração ao coração de Deus, porque gentileza, propiciação, reconciliação e misericórdia são expressão do coração. Resultado, ele foi abençoado, ele foi ouvido, ele foi escutado e Deus respondeu. Ele estava baseado em quê? Ele estava firmado em quê?
naquilo que Deus revela segundo a sua palavra. O fariseu também conhecia, mas o fariseu conhecia e não aplicava. O publicano conhecia e aplicava. Resultado, o Deus que vela sobre a palavra cumpriu na vida dele. Quando ele fez essa oração, ele estava se lembrando de Êxodo, capítulo de número 25, versículo de número 21 e 22, onde quando Deus está dando a instrução a Moisés para a construção da arca e do propiciatório, Deus libera a seguinte palavra: e porás o propiciatório em cima da arca, depois que houver exposto na arca o testemunho que eu te darei. Está vendo? Primeiro o testemunho que Deus dá, aí o propiciatório vinha por cima. E o que acontece? E ali virei a ti e falarei contigo, de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, e tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. Primeiro você tem que receber o testemunho de Deus, a palavra de Deus, você tem que aprender, ser instruído, ensinado e aplicar na sua vida. Aí vem o propiciatório, vem a misericórdia de Deus, e ali Deus vem ao teu encontro e fala contigo e te dirige e te conduz. Essa era a realidade da oração, da busca com Deus. O teu coração tem que ter o testemunho de Deus, e você tem que liberar o testemunho de Deus. Vem o propiciatório, que é a misericórdia, a bondade de Deus, e você se aposta. Você tem a presença de Deus, você ouve a voz de Deus, e sabe qual é o resultado? Você é conduzido e dirigido por Deus. As tuas orações serão ouvidas e terão respostas, e você verá manifestar esse poder, essa bênção na sua vida. Outro detalhe que nós aprendemos, que não dá tempo de ler, o capítulo é extenso, é em Levítico, capítulo de número 16, vemos que o sacerdote, ele matava um cordeiro e levava o sangue e aspergia sobre o propiciatório 7 vezes. Resultado, havia perdão do pecado, havia purificação do povo e havia bênção sobre o povo e a nação. Quando você confia na misericórdia, na propiciação de Deus, nas ordenanças de Deus, porque o nosso cordeiro, ele não é um animalzinho, o nosso cordeiro é o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu no Calvário. O sangue dele nos lava, nos purifica, nos reconcilia com Deus e nos dá um ano de bênção, de vitória, e a certeza e a convicção que Deus está conosco, que nós podemos ouvir a voz de Deus e ser guiado pela presença de Deus. Foi isso que o publicano estava confiando e lembrando naquele momento. Foi isso que ele estava aplicando na vida dele. Jesus falou: este desceu justificado, este foi exaltado, este foi abençoado. Por quê? Foi porque a oração dele foi pequena? Não, mas porque foi uma oração firmada e alicerçada na revelação de Deus, com o coração aberto e de humildade, reconhecendo que Deus tem misericórdia das nossas vidas, e que pela misericórdia dele nós vivemos, nos movemos, existimos e somos participantes do reino dele. Olha só, agora eu estou falando sobre o evangelho. Nós não estamos mais vivendo no tempo do Velho Testamento, estamos vivendo no tempo do Novo Testamento. A oração dele serve para ti e para mim, e ela é aplicável hoje pelos ensinamentos do apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, versículo de número 21, Paulo libera o seguinte ensinamento para que você aprenda e ouça e receba na sua vida. Romanos capítulo 3, versículo 21 em diante diz assim, ó: mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei dos profetas. Está vendo? Testemunho. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Tem que ter o testemunho e a fé, e exercer a fé. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sobre a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é o testemunho de Deus, nele nós
nós exercemos a fé, nele nós nos apropriamos do poder do seu sangue, nele nós recebemos essa propiciação em nossas vidas, nele nós temos o perdão dos pecados e ele nos justifica e nos torna justo através da fé em Jesus Cristo. O publicano, ele não conhecia esses ensinamentos, mas pela revelação do Espírito Santo ele já estava aplicando na vida dele. E o que diz aqui? A pessoa recebe a graça, a misericórdia, a propiciação, ela tem reconciliação com Deus e vive na presença de Deus. Faça isso na tua vida, busca a misericórdia, a propiciação de Deus sobre a tua vida, aplique o testemunho de Jesus no teu coração e exerça a fé, e você verá a presença de Deus mais próxima, mais junto a ti, falando contigo, te direcionando, te guiando. Resultado, será mais do que vencedor em todas as coisas e prevalecerá sobre todas as adversidades. Por quê? Porque se Deus é por nós, declara Paulo, quem será contra nós? Olha um outro ensinamento que o apóstolo João nos dá em sua carta, no capítulo 1, do versículo 8 em diante, aonde nós aprendemos algo que se o fariseu soubesse isso, ele jamais teria feito aquela oração. Ele diz assim, ó, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Se você pecou, se você falhou, tome posse da propiciação no sangue de Jesus Cristo. Ele vai te perdoar, ele vai te restaurar, ele vai te renovar, ele vai te levantar e você vai passar a caminhar novamente com ele em espírito e em verdade, fortalecido no Senhor e na força do poder dele em tua vida. Outro fato interessante que nós aprendemos aqui sobre a resposta de oração, aqui em 1 João capítulo 5, versículo 14 e 15, nos declara a seguinte palavra. Olha o que diz aqui, ó. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Como que a vontade de Deus? Através da misericórdia, através da propiciação, através da redenção do sangue de Jesus Cristo, através da nossa comunhão com o Filho de Deus e sermos participantes da plenitude do Evangelho. Quando nós oramos segundo a vontade dele, neste plano, ele nos ouve. E João declara, e se ele ouve, nós alcançamos as nossas petições. Aqui está declarando que nós podemos confiar em nós mesmos, nós temos que confiar em Jesus, exercer a fé nele e deixar ele aplicar em nós e através de nós a realidade do plano dele. Eu quero terminar esta palavra aqui lendo mais duas passagens. Uma está aqui no capítulo 9 de Hebreus, no versículo de número 11, declara assim: mas vindo Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes, bezerro, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Isso que Deus tem para você, o poder do sangue de Jesus Cristo, a propiciação do sangue de Jesus Cristo na sua vida, o acesso direto, pleno, glorioso e abundante em Jesus Cristo com o nosso Pai Celestial, sentindo a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na tua vida. E aí vem um convite, uma declaração que o apóstolo Paulo nos ensina em Efésios, capítulo de número 2, aonde fala sobre a nossa comunhão, a nossa busca e estarmos com Jesus na presença de Deus, que diz assim, ó, versículo 14: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede da separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, com um corpo, matando com elas as inimizades. Vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavais longe e aos que estavam perto, porque por ele
ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aplique isso na sua vida. Tome posse desse ensinamento. Você quer ter uma vida de oração plena e abundante? Quer ter grandes respostas de Deus na sua vida? Faça como Jesus ensinou. Clame a Ele, busque a Ele, confie na misericórdia dEle, confie na propiciação que Ele realizou no Calvário. Tome posse do testemunho de Deus, que é a palavra de Deus, e libere ela pela fé, através da tua vida, do teu coração. E resultado, você verá grandes coisas da parte de Deus. Porque diz assim a parábola, que o publicano orou, batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Resultado, versículo 14, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Tá vendo? Não é por ser mais religioso, mais santo, não é por praticar grandes obras, mas é por andar em obediência, direção, comunhão na presença de Deus. É ser humilde de coração, confiando inteiramente no que Deus faz e realiza por nós, e realizou na cruz do Calvário. Hoje Ele aplica pelo Espírito Santo, através do ensinamento da palavra, em nossas vidas. Sabe qual é o resultado? Vitória na tua vida, bênção na tua vida, curas, milagres, maravilhas, portas abertas, salvação dos seus familiares, libertação dos seus familiares, e a bênção de Deus em tudo quanto você tocar, e aonde você chegar vai estar a bênção de Deus. Por quê? Porque você ora não confiando em si mesmo, mas confiando na plenitude da revelação do Evangelho de Jesus Cristo. Você vive não confiado em suas obras, mas nas obras que Jesus Cristo fez e realizou, e aplica elas em tua vida por intermédio do Evangelho. Resultado, você é uma pessoa diferente, é uma pessoa transformada, é uma pessoa de bom testemunho, é uma pessoa exemplar, e é uma pessoa que brilha e resplandece a glória de Deus nessa terra, e que tem a presença e a bênção de Deus na tua vida. Não seja como o fariseu, seja como o publicano. Não ore você consigo mesmo: ah, eu quero orar bonito para os irmãos ver. Aí os irmãos vão ver, vão ouvir, acabou. Eu quero orar de todo o meu coração a Deus. Eu quero que Deus escute a oração do meu coração. E saiba, Romanos 8 declara que quando nós não soubermos expressar palavras do nosso coração a Deus, o Espírito Santo que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. Resultado? Resposta. A bênção. Aquilo que você busca, você encontra. Aquilo que você pede, você recebe. Aquilo que você no clamor, você bate para que se abra, vai se abrir. E toda oposição, todo levante, tudo que for contrário à resposta da tua oração cai por terra pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo que está em tua vida, porque sobre você e em ti está a propiciação, a misericórdia e a graça de Deus. Quer ser firme e forte na oração? Comece a orar a palavra de Deus. Comece a aplicar o testemunho de Deus na sua vida. Tenha sobre si a propiciação do sangue de Jesus Cristo. É a certeza da comunhão com Ele. Resultado, o Senhor vai vir a ti, vai falar contigo, vai guiar a sua vida, e você vai ser justificado, abençoado, renovado, restaurado, e viverá o melhor de Deus na face da terra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Sua vida de oração e comunhão a partir de hoje pode ser plena, abundante e profunda em todas as realidades do Evangelho. Em nome de Jesus Cristo, como missionário de Deus, eu declaro sobre a tua vida. E veja os outros vídeos para você aprender, se fortalecer e viver a plenitude da bênção em ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém.